Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis e hoje é domingo, dia 5 de janeiro. A gente inicia dessa maneira assim, né, com a música meio estilo oriental, né? Alegria no domingo de hoje. E a gente sempre deseja tudo de bom para todos, para todo mundo que nesse domingo se reúne com a família, se reúne com todos os parentes, às vezes, né, com amigos e amigas. Então, quero dar assim as boas-vindas, o meu grande abraço para todo mundo. Que Deus esteja na vida de todos vocês. E como todo domingo, eu faço aqui o Notícias de Domingo. E veja bem, hoje eu quero trazer aqui uma importante reflexão, uma reflexão que eu considero assim importante para nossas vidas, para as nossas decisões de vida mesmo, né? Diz respeito à política. Isso mesmo, diz respeito à política. É engraçado que tem muita gente que não gosta nem de ouvir falar, né, essa palavra política. Eu dou um exemplo para vocês, eu sou professor e tem muitos alunos, muitas alunas que não gostam que a gente mencione pelo menos a palavra política. Para vocês terem uma ideia, tem gente que até sai da sala de aula quando você vai tratar do assunto política. E é um pouco sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, enquanto reflexão, para a gente poder compreender, será que a nossa atitude é dessa maneira, ou seja, é correto nós agirmos assim, dessa maneira? Para a gente poder compreender assim o quanto que a política ela faz parte de nossas vidas, de nossas decisões importantes de nossa vida. Eu não vou aqui fazer todo um aprofundamento sobre a política, mas só mencionar algumas coisas importantes, que a política ela foi criada na Grécia Antiga. Essa palavra política acabou surgindo então ali na Grécia Antiga, de modo especial no período clássico da Grécia Antiga, quando a Grécia estava assim formando as chamadas polis, quando as polis estavam em formação. As polis na Grécia Antiga são as formações das cidades-estados. Isso mesmo, as cidades-estados. E aí, da palavra polis, então, provém a política. E aí, você vai ter pensadores gregos antigos que vão aprofundar sobre a política. Os mais conhecidos são Platão e Aristóteles, mas o Aristóteles, de um modo especial, ele aprofunda mais sobre a questão política. Tanto é que Aristóteles tem uma obra com esse nome, Política. Mas o interessante é a gente compreender que política na Grécia Antiga, que agora eu vou recordar aqui, trazer presente aqui o Mário Sérgio Cortella, tá? O Mário Sérgio Cortella, não é apenas ele, tem um outro autor que não me recordo aqui agora, que eles vão trabalhar um livro
que tem como título Política para não ser idiota. Esse livro ele vai assim trazer umas coisas muito interessantes, porque vai mostrar o quanto que mudou o cenário do tempo da Grécia Antiga para o nosso mundo na atualidade. Lá na Grécia Antiga, a política não era assim uma coisa tão negativa como a gente encara de hoje em dia. Segundo Mário Sérgio Cortella, né, lá nessa obra, Política para não ser idiota, ele vai dizer o seguinte, que o que era a política lá naquele tempo? A política era algo que tinha a ver com as preocupações ou com tudo o que envolvia a comunidade ou a cidade em si. Hoje em dia nós poderíamos dizer então que política seria tudo o que envolve em termos de necessidades, de problemas da cidade. Às vezes a gente não reclama de buracos, por exemplo, na cidade. Então, você não reclama às vezes de determinados problemas que está acontecendo num bairro. Então, política envolvia tudo isso. A política tinha assim um entendimento de uma preocupação com o que estava ao seu redor, com as outras pessoas, não apenas consigo mesmo. Por sua vez, o idiota lá naquele tempo seria o inverso do que está acontecendo hoje em dia. O idiota, no entendimento em que é passado por Mário Sérgio Cortella, diz respeito àquela pessoa que está preocupado apenas consigo mesmo. É o individualismo que está presente aí de forma exacerbada. A pessoa que ela olha apenas para o seu umbigo. Esse é o idiota lá da Grécia Antiga. Veja que coisa engraçada, né? Que diferença, né? Então, todas as vezes que você só pensa em você mesmo, e às vezes você pensa até com relação à política de que eu preciso eleger uma pessoa, votar numa pessoa, porque essa pessoa vai me ajudar, ou seja, vai me ajudar de forma individual. Essa pessoa, de repente, ela pode até conseguir um cargo para mim. Essa pessoa pode, de repente, me arranjar um bom emprego, tá? E nisso eu estou colocando assim de forma muito individualizada. Essa pessoa, de repente, ela ganhando as eleições, ou às vezes até enquanto ela é candidata, ela pode, de repente, me ajudar nos telhados da casa que está faltando. Pode me ajudar em compra de tijolos. Enfim, eu vou assim olhando para o lado da questão política de um lado bem assim egoísta, individualizada. Esse tipo de concepção então seria a concepção do idiota lá na Grécia Antiga, segundo Mário Sérgio Cortella, que ele chega até de citar como exemplo uma reunião de condomínio, aí que a pessoa ela não participa, ela não está afim de ir na reunião de condomínio. Se você não vai na reunião, as decisões que serão tomadas ali, você precisará acatar essas decisões,
que seja em qualquer lugar, em qualquer instância, assembleias, né? No nosso meio, por exemplo, na educação, tem muito isso, quando os sindicatos, né, promovem uma assembleia, os votos que acontecem ali na assembleia, se não há sua contribuição, então você precisa acatar as decisões que são tomadas pela maioria, né? Então, com isso eu quero chegar aqui a um entendimento sobre a importância do mundo da política. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito envolvido com a política. Não é porque eu estou ganhando por conta disso. Eu não ganho nada por conta disso. Nem o trabalho, inclusive, que eu faço aqui na internet, eu não ganho. Eu não tenho monetização, esse tipo de coisa. Meu canal é pequeno. Tá certo? Então, aí as pessoas podem se perguntar, mas para que você faz isso? Por que isso? Porque eu acredito que a política ela faz parte de nossas vidas e deve fazer parte de nossas vidas. Porque as mudanças sociais, as mudanças que muita gente espera que a sociedade precisa mudar, a sociedade precisa se transformar, vem através da política. É a política que é capaz de mudar, de transformar a sociedade. Agora, essa mudança, essa transformação, ela pode acontecer tanto para melhor quanto para pior. Isso vai depender de nós. Então, como nós também vivemos uma democracia, a democracia também é um outro, tem todo um contexto sobre a democracia, mas num outro momento eu vou aqui tratar sobre a democracia que também surge lá na Grécia Antiga. A democracia, então, que nós vivemos é essa democracia da maioria. A maioria decide. E aí é que vem a questão. O que essa maioria está decidindo? Essa maioria está preocupada com o quê? Quando vai eleger um prefeito, uma prefeita, quando vai eleger um governador, uma governadora, um presidente, uma presidenta, um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, estão preocupados com o quê, afinal de contas? O que esses candidatos estão oferecendo para que eu possa tomar a minha decisão e votar nesse candidato? Essa é a questão. Em grande parte, como nós vivemos ainda uma sociedade, desculpe a terminologia, como nós vivemos uma sociedade de idiotas no Brasil, idiotas nesse sentido do que eu coloquei aqui, infelizmente as nossas decisões políticas elas acabam sendo ruins e muito ruins. Você não tem mudanças significativas quando a gente vota de forma ruim ou quando a gente vota de forma assim enganada, que uma grande parcela aqui da nossa população são pessoas enganadas. Elas estão completamente enganadas sobre uma diversidade de situações, sobre a diferenciação por exemplo, de quando se trata de políticos de direita, políticos de extrema direita, políticos de esquerda. Uma grande parte da nossa população nem consegue entender a diferença. Não consegue entender a diferença. E uma grande parcela da nossa população não consegue entender a quantidade de políticos
em sua maioria desses políticos, são de direitas e de extrema direita, que eles enganam a população. Eles trabalham do ponto de vista da inverdade e não da verdade. Eles produzem uma diversidade de fake news, como nós vivemos a era da fake news por conta das redes sociais, e passam isso para a população, e a população acaba, em grande parte, engolindo as mentiras. E essa gente da extrema direita e da direita trabalha dessa maneira. E aí eu diria para vocês assim, em meio a esse campo que eu estou traçando aqui, sobre a compreensão do que seja políticos ligados à direita, à extrema direita e à esquerda. Em grande parte, políticos que são ligados à esquerda são políticos mais comprometidos. Comprometidos com o quê? Comprometidos com as necessidades, as reais necessidades da população de um modo geral. Preocupados com as melhorias sociais. É dessa maneira que funciona, por exemplo, boa parte dos políticos de esquerda. Tem políticos de esquerda que são tipo descompromissados, que agem de forma semelhante ao pessoal da direita e da extrema direita? Tem, mas não é a maioria. A maioria, se você prestar atenção, são políticos muito mais compromissados. Isso que eu estou falando aqui, a gente poderia até fazer um levantamento, mas se você quiser, você pode ir por conta própria. Você vê, assim, se você fizer as votações lá no Congresso de projetos sociais, projetos que beneficiam a maioria da população, você vai ver que a maioria dos que votaram em favor desses projetos são políticos de esquerda. E quando eu estou falando de política de esquerda, eu não estou falando apenas do PT. Você tem outros também de esquerda, do PSOL, PCdoB, outros. Às vezes tem partidos que nem todos ali são de esquerda, mas tendem para a esquerda, PDT e assim vai. PSB também está um pouco nessa linha. Então é isso, pessoal. Esse tipo de entendimento é importante para nossas vidas e a gente compreender o quanto que a política ela faz parte da nossa vida. E aí, para encerrar de vez, eu queria aqui trazer um entendimento seguinte. Eu falei sobre a vivência política. Eu jamais passou pela minha cabeça, por exemplo, de querer ser um vereador, candidato, para qualquer coisa. Mas eu compreendo e entendo que eu sou um político. O político não precisa ser partidário, ou seja, não precisa ser um político que ganhou as eleições, que é um vereador, que é um deputado. Não. Eu sou um político porque a política também faz parte da prática de vida que nós vivenciamos no dia a dia. Todo tipo de luta social que você desenvolve, todo tipo de luta social, a conscientização, o trabalho da conscientização, chamada conscientização política, penso eu, é um trabalho que eu também desenvolvo. Desenvolvo na educação. Não é fazer cabeça. Não é fazer cabeça como muitos ficam imaginando. Não é isso. É você trabalhar a consciência das pessoas.
as pessoas compreenderem o quanto que elas são exploradas, o quanto que elas são manipuladas, o quanto que há interesses de poderosos, de burgueses, que estão interessados em explorar o máximo possível, explorar o trabalho dessa pessoa, dessas pessoas, explorar essas pessoas pagando, por exemplo, pouco para elas trabalhando muito e ganhando pouco. E aí, sempre colocando na cabeça dessas pessoas de que esse tipo de procedimento é normal, é natural. Sempre colocando na cabeça dessas pessoas de que Deus quis que nós vivêssemos dessa maneira. Fulano de tal é rico porque Deus quis assim, é dessa maneira que Deus quis. A pessoa é pobre porque Deus também quis assim. A pessoa é doente, vive mal, sofrendo porque Deus quis dessa maneira. Sempre colocando a questão religiosa, Deus e tudo mais, de uma maneira completamente errada. E muita gente acredita dessa maneira. Tá certo? Por isso, então, vou encerrar aqui, tá? Desejando mais uma vez um excelente domingo para todos, todas e todos. E até a próxima.